Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje o nosso assunto é divórcio. Para conversar com a gente está aqui a tabeliã de notas Marisa Amado. Ela é vice-presidente do Conselho Notarial, conselho que reúne tabeliãos de notas e de protestos de todo o Brasil. A dona Marisa é a representante desse conselho aqui no Espírito Santo. Dona Marisa, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. É sempre um prazer. Dona Marisa, a primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora é uma curiosidade de todo mundo. O que faz um tabelião? O tabelião de notas, mais especificamente, porque nós temos os tabeliões de notas e os tabeliões de protesto, chamados também de notários. O tabelião de notas faz escrituras públicas, testamentos, reconhece firmas e autentica documentos. Com a edição da Lei 11.441, o tabelião de notas passou a fazer também, por escritura pública, os divórcios, as separações e os inventários. Quer dizer, e como é que se faz esse divórcio? Como é que ele acontece? O legislador entendeu por bem que para que o divórcio fosse realizado em cartório, perante o tabelião de notas, as partes não podem ter, o casal, né, não poderia ter filhos comuns menores. Eles têm que estar assistidos por um advogado comum, ou um para cada um deles, e vedor, né? O divórcio chamado extrajudicial para aqueles casais que não preenchessem esses requisitos. Ou seja, que não tivessem filhos menores, aqueles que não têm filhos menores podem fazer o divórcio extrajudicial. E também tem que haver um consenso do casal com relação ao divórcio, né? Antigamente a separação e agora com relação ao divórcio. Só vale se os dois tiverem de comum acordo sobre os bens, sobre a vontade de se divorciar. Se um não quiser se divorciar, não tem divórcio. Não, tem que recorrer às vias judiciais. Você tem isso também, da pessoa não querer se divorciar, assim, eu não quero me divorciar de você, hoje em dia? Não, quando as partes procuram um tabelião de notas, elas já estão bem conscientes do desejo, estão firmes no propósito de pôr fim à sociedade conjugal, né? Então, não tem acontecido, pelo menos não tenho notícia de que tenha acontecido. E como é que é esse processo? A pessoa só chega lá com o advogado, senta e a senhora faz um documento? Como é que é isso? A parte tem que ser representada por advogado, como eu disse, né? E, normalmente, o advogado, ele preenche um requerimento parecido com uma petição que é dirigida ao juiz, colocando todos os dados do casal, a data do casamento, o regime de bens, se tem bens em comuns e o desejo deles de se divorciarem. Quando a lei entrou em vigor, na verdade, o Conselho Nacional de Justiça tratou de orientar a nível nacional aos tabeliões de notas do procedimento a ser adotado nessas questões. E editou, então, a Resolução 35. E no artigo 33 dessa resolução, ele esclareceu que o casal tem que ser representado por advogado e, além disso, acrescentou os documentos que são necessários. Então, para que o processo tenha início perante o tabelião, ele tem que apresentar o casal, a certidão de casamento, os documentos de identidade, de CPF, o pacto antinupcial, se o casal tiver casado por um regime que não seja da comunhão parcial de bens, um documento que comprove a propriedade dos bens imóveis e documentos que comprove a titularidade dos bens móveis. Então, esses são os documentos que são apresentados para dar início. E aí, quanto tempo demora do início até efetivamente o casal dizer assim, olha, siga a sua vida que eu vou seguir a minha? Quando o casal não tem bens comuns, pode ser feito até no mesmo dia, dependendo da disponibilidade do cartório, se o advogado preencheu o requerimento com todos os requisitos, até no mesmo dia. Não é muito comum, 2, 3 dias, quando não existe bens. Porque quando existe bens, principalmente imóveis, que é a grande preocupação, né? É a separação dos bens, né? Então, aí exige uma demanda maior de documentos, né? O comprovante da propriedade do bem imóvel, por exemplo, é feito através de uma certidão negativa de ônus, que é tirada no local da situação do bem.
Quer dizer, aí, por exemplo, mas se eu não quiser, uma hipótese, um dos cônjuges não quer ficar com nenhum bem, quer deixar tudo para o outro cônjuge, isso fica fácil de resolver ou mesmo assim tem que apresentar toda essa papelada? Então, tem que apresentar toda essa papelada e, nesse caso específico, porque os bens comuns são divididos 50 para cada um. 50 para cada um. Mas se por um motivo ou por outro, né, um pretenda ficar com menos, demora um pouco mais. Ah, é? Sim, porque tem que recolher o imposto dessa diferença. Quer dizer, divorciar ficou mais fácil hoje em dia, apesar disso ou não? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil porque retirou do Poder Judiciário uma quantidade significativa de processos, né? Para você ter uma noção, em 2010, nos primeiros 7 meses do ano de 2010, foram realizados 2.600 divórcios extrajudiciais, considerando apenas os municípios que compõem a região metropolitana de Vitória. Aqui, a Grande Vitória, né? Incluído Guarapari Guarapari e Fundão. Que eu sempre me confundo. Então, são 2.600 processos. A menos no Judiciário. A menos no Judiciário. Se nós levarmos em consideração que existam 10 juízes, né, nas varas de famílias, nesses municípios, o somatório equivale a 10 juízes, a gente vai perceber que são 50 processos a menos para cada juiz, se eu não me enganei na conta, por mês. Isso é bastante significativo. Vocês não fazem estatísticas do divórcio, vocês têm aumentado ou têm diminuído? Como é que vocês percebem isso, os números de divórcio? O Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução 35, determinou aos tribunais de justiça que criassem mecanismos para a uniformização desses dados, mas apenas para fim de uniformização de dados e não para fins estatísticos. Mas a gente aproveita esses dados, às vezes, para prestar algum tipo de informação. Como eu te falei, em 2010, né, no primeiro semestre, foram realizados 2.600 casamentos. Divórcios. Desculpa. Muito bem. Em 2010, também no mês de julho, foi editada a Emenda Constitucional número 66. Essa emenda trouxe profundas mudanças, porque alterou o artigo 226, o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. Antes da emenda, para que o casal se divorciasse, ele tinha que primeiro separar-se. Judicial ou extrajudicialmente. E tinha que estar 1 ano separado. Ou separado de fato há 2 anos. Só então eles poderiam pedir o divórcio. Essa emenda 66, ela acabou com isso. Não existe mais isso. Prazo? Não existe. Né? Pode casar num dia e separar no outro. Perfeito. Pode casar num dia e separar no outro. E acreditava-se que com essa inovação ia aumentar significativamente o número do divórcio. Mas aqui no estado, os dados que nós temos desses 7 municípios que integram a região metropolitana de Vitória, isso não ocorreu. Houve um aumento significativo, talvez, entre 2010 e 2011. Logo no primeiro ano, as pessoas correram para se divorciar. Exatamente. Então, de 2.600 divórcios, o número em 2011, de janeiro a julho, foi de 3.150. Curiosamente, nesse período agora deste ano, caiu para 2.900. Estou arredondando os números. Então, não houve uma mudança. E em 4 anos não teve uma corrida aos cartórios para se separar? Não teve. Por quê? Com essa alteração, acreditava-se realmente que alguns casais que estavam sendo obrigados a aguardar o prazo de 2 anos, né, separados de fato há 2 anos, já iriam providenciar o divórcio. Mas, por enquanto, não houve. Não houve essa corrida? Não houve. E qual o perfil de pessoas que se separam mais? Casais mais jovens, casais mais velhos? Não existe um perfil. As pessoas se separam pelos mais diversos motivos, né? Mais diversas
Há diversos motivos mesmo. E não existe. O que a gente percebe, às vezes, né, por uma percepção pessoal mesmo, é que alguns casais casados há muitos anos resolvem formalizar o divórcio, ou resolvem divorciar assim mesmo. Olha, não quero mais, já vivemos o tempo que precisávamos e tal. Então, mas não existe um perfil. É um casal que vive casado há muito tempo, é um casal mais jovem, não existe dados estatísticos a este respeito. Eu vou ficar te dizendo. É gente, né? Gente se dá bem ou se dá mal por mais diversos motivos, né? É verdade, é verdade. E você, assim, tem casos curiosos de pessoas que vão para lá para brigar na frente do tabelião, ou lá só chega o pessoal que já brigou, que tinha que brigar antes? Só chega pessoas que não brigam. Que não brigam, que estão completamente conscientes, né, do que significa o divórcio, que põe fim à sociedade conjugal realmente. Não há nenhum tipo de questionamento que, a princípio, nós imaginávamos que ia ocorrer, como por exemplo, eu quero manter o sobrenome do marido que eu adotei, e o marido não concorda. Nada disso, é tudo muito pacificamente, mesmo porque, se nós percebermos, nós tabeliães, percebermos que está havendo alguma dúvida, alguma forçação de um lado para o outro. Nós não podemos lavrar a escritura de divórcio. O que nós fazemos, na verdade, é formalizar a vontade das partes. E a vontade das partes, neste caso, é pôr fim à sociedade conjugal. E o custo disso? Quer dizer, a gente sabe que ficou mais fácil, né? E ficou mais caro ou ficou mais barato, do ponto de vista do dinheiro? Veja bem, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a resolução, ele fez questão, né, de frisar que a Lei 11.441 veio para descongestionar o Poder Judiciário, tornar mais ágeis os processos de separação e divórcio e menos onerosos. No Brasil, cada estado tem uma tabela de emolumentos. É a lei estadual que regulamenta os emolumentos notariais e registrais. Quando se trata de um casal que não tem bens a partilhar, é 147, não estou muito certo, R$147. Não chega a R$200, já pode ser pai. Não chega a R$200. Já. Quando existe bens a partilhar, né, eles resolvem pela partilha de bens, há de ser considerado o valor dos bens. E o que eu posso te garantir é que não ultrapassa R$4.448. R$4.448. Quem tem muito bem vai gastar no máximo R$4.500 para... Exatamente. Não importa o volume dos bens, não importa o valor. Se o casal tem um patrimônio de 2 milhões, 4 milhões, 20 milhões, ele vai pagar exatamente o mesmo que aquele que tem 200 mil, 200 mil, que é o teto. Né? Então, e ainda existe a possibilidade para aqueles que não têm condição de pagar, que se declararem impossibilitados de pagar, a escritura é gratuita. Ainda tem essa parte aí. Ainda tem essa parte. Não custa caro divorciar. Custa caro ficar casado algumas vezes. Depende. Mas foi uma grande inovação essa lei. Porque nós nos referimos aqui à quantidade de processos que deixam de se avolumar no Poder Judiciário, mas nós não nos referimos aos processos de inventário, que pela mesma lei passou também a ser feita por tabelião de notas, preenchendo os mesmos requisitos. Herdeiros concordes e sem herdeiros menores. Quer dizer, aí podem ir lá e dividir o patrimônio. O inventário é quando a pessoa morre e deixa bem para herdeiros, é isso. Aí tem que dividir esse patrimônio. Isso. E aí as pessoas podem ir lá, de comum acordo, os filhos, a esposa e tudo, podem ir lá e dividir o marido e dividir entre eles na frente do tabelião. Exatamente. Quem fica com o quê? O tabelião, olha, sei lá, o filho A fica com isso, o filho B fica com aquilo, ou metade, faz um registro e pronto. Isso. E sempre de acordo com as normas, né, o direito civil e direito processual civil. O tabelião não pode fugir disso, principalmente porque ele é um profissional do direito.
né? A lei que regulamenta a atividade notarial e registral no Brasil deixou bem claro, o tabelião e o registrador são profissionais do direito. Mas ele tem que seguir tudo que estabelece hoje o CNJ, que é o grande fiscalizador da justiça brasileira. Sim, e o grande normatizador, né? E tem realmente nesse país tão grande, né? Tem sido muito, muito importante essa intervenção do Conselho Nacional de Justiça em todas as áreas cartorárias, vamos dizer assim, em todos os serviços notariais e registrais. Porque nós temos duas categorias, nós temos os notários e os registradores. Qual é a diferença entre o outro? Um só? Escreve? Não, os notários são também chamados de tabeliães. E existem duas espécies de tabeliães. O de notas, que é o meu caso, fazemos escrituras, procurações públicas, testamentos públicos, reconhecemos firmas, autenticamos documentos e lavramos atas notariais. E o tabelião de protestos, como o nome já bem, ele se destina ao protesto de títulos e letras. A outra classe é de registradores. São os registradores civis, também chamados de oficiais. Então nós temos oficiais do registro civil das pessoas naturais. Que é para nascimentos e casamentos e óbitos. Nascimento, casamentos e óbitos é com registro de pessoas naturais. Perfeito. O registro civil das pessoas jurídicas, como bem o nome já disse, é para registro de empresas que preencham certos requisitos. O registrador de imóveis, que é o conhecido, né, o tabelião lavra a escritura e o registrador de imóveis registra. Temos o registrador, o oficial do registro de títulos e documentos, e o de contratos marítimos, que aqui no Espírito Santo nós não temos essa categoria. Então, o tabelião de notas lavra a escritura de imóveis e de imóveis. O registrador registra a escritura. Então, há uma certa confusão. E uma confusão também derivada do fato de que nós, aqui no Estado do Espírito Santo, é uma peculiaridade, mais o Estado do Espírito Santo mesmo. Poucos estados são da mesma maneira. Nós, tabeliões de notas, acumulamos as funções de oficiais do registro civil das pessoas naturais. Então, existe uma certa confusão. Mas de uma maneira ou de outra, todos nós vamos precisar de um cartório uma vez na vida. Sim. Ou duas, pelo menos. Duas com certeza, né? 2 vezes com certeza. Quando a gente nasce, quando a gente morre. Eu vou além. Quando a pessoa nasce, os pais se dirigem ao cartório, registra a criança. Pretendendo depois emancipar essa criança, cartório. Essa criança casa, cartório. Separa, cartório. Compra um imóvel, cartório. Faz parte é eleito síndico do condomínio, cartório. Resolve abrir uma empresa, cartório. Tem um título protestado ou quer protestar um título, cartório. Morreu, cartório. Alguém tem que ir lá no cartório. Inventário, cartório. Não é muito cartório para uma vida, não? Não. O nosso sistema notarial registral, Roberto, tem sido bastante elogiado, eu diria, por outros países. Na Rússia, eu estive num congresso em Paris em 1994 e as pessoas me perguntavam, mas o que você vai fazer em Paris? Estudar direito notarial e registral em Paris? Aí eu perguntava assim, mas vocês pensam que essa questão de cartórios foi criada aqui? Existem cartórios em quase todos os países. Tinham russos, argentinos, uruguaios, franceses, todos lá reunidos em torno de um assunto que interessa a muitos. E foi comentado na ocasião que eles estavam pretendendo levar uma quantidade razoável de notários e registradores brasileiros para a Rússia, para que eles pudessem aprender conosco. É claro que o nosso sistema tem muito a ver com Portugal. Eu acho muito burocratizado. Não é. Não é? Não, tanto que essa questão da Lei 11.441, ela veio desafogar o judiciário.
se fizermos uma comparação entre o procedimento adotado perante um tabelião de notas para um processo de inventário, um processo de divórcio, com o Poder Judiciário, vocês vão verificar que foi totalmente desburocratizado. Sem contar que desafogou o Poder Judiciário em todos os sentidos. Né? 50 processos. Aqui só nesse pedacinho. Só nesse pedacinho. Então, não é uma questão de segurança jurídica. Nós temos uma cultura, né, de que há necessidade realmente de estar registrado em cartório. E os Estados Unidos, por exemplo, não tem cartórios, mas foi criada a figura do notário público, diferente daqui. Mas o notário público nos Estados Unidos, eu tenho um amigo brasileiro que é notário público nos Estados Unidos, porque é ele que diz que aquela assinatura foi aposta por aquele cidadão. Ele reconheceu aquela pessoa como sendo ela mesma. Isso nos Estados Unidos. Pouca gente sabe disso. Não é burocratizante, é segurança jurídica. Dona Marisa, eu queria agradecer aqui por seus esclarecimentos, por essa conversa, esclarecendo os nossos telespectadores. Quem quiser se divorciar, no máximo vai gastar R$ 4.500. Se não tiver dinheiro, pode se divorciar de graça, se não tiver condições de pagar. A lei desburocratizou o divórcio, mas como a Dona Marisa disse, se quiser ficar casado, fica casado, porque é menos burocracia, né? Já usou uma vez, né? Já usou o cartório uma vez, fica com aquela vez. Né? Eu não disse isso. Mas eu penso que sim, existe realmente uma expectativa de que a cada dia mais desafogue-se o Poder Judiciário, passando para os notários a questão desses processos que não existem problema. O uso capião extrajudicial deverá acontecer ainda esse ano, assim como aconteceu nas retificações de imóveis, né? Você comprava um imóvel, tinha 300 metros quadrados. Quando você ia medir, tinha 310, você tinha que recorrer ao judiciário. Não mais. E é um grande sucesso hoje. Ok. Obrigado aí por seus esclarecimentos. A Givenil está aberta, se vocês quiserem dar outros esclarecimentos para os nossos telespectadores. Estamos abertos para o que vocês precisarem lá, os tabeliães precisarem aqui para te dar informação sobre essas leis que atingem a vida de todo mundo. Como a senhora mostrou mesmo, várias vezes se recorre ao cartório, né? Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que vocês julgarem necessário, julgarem conveniente, para prestar qualquer informação atinente às atividades notariais e registrais, que são preenchidas por concurso público. Isso. Obrigado, Dona Marisa. Obrigada. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.